No vídeo de hoje eu vim te mostrar como você pode ter uma renda de R$ 600 todos os meses investindo em fundos imobiliários. E o melhor de tudo, você pode começar com um pouco mesmo, e eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade, bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e deixar o seu gostei nesse vídeo. E hoje eu vim falar um pouco sobre fundos imobiliários e como você pode começar com pouco e receber até R$ 600 todos os meses. Fundos imobiliários é uma das melhores opções para quem quer começar a investir em renda variável, mas também não quer expor seu dinheiro ao risco, a um risco maior consequentemente. Porque fundos imobiliários têm um perfil de ser um investimento que tem um retorno aceitável, bom, muitas vezes superando até taxa de juros, e é uma das coisas importantes que você tem que considerar na hora de investir em fundos imobiliários, é comparar se esse fundo imobiliário, por exemplo, vence o desempenho de um CDI, de um IPCA, de uma taxa Selic, por exemplo, ou pelo menos tem a mesma rentabilidade. Outra coisa que é interessante de fundos imobiliários é que rendimentos são pagos mensalmente. Então, todos os meses você, a partir do momento que comprar uma cota, vai receber rendimento na sua conta, na conta da sua corretora, e esses rendimentos são isentos de impostos. Quanto mais cotas você comprar, mais rendimentos você vai recebendo acumuladamente ao longo do tempo. E investir em fundos imobiliários de forma indireta é basicamente você investir em imóveis físicos, sem ser diretamente o dono, e outros tipos de imóveis também na forma de títulos de investimento, Quando você investe no mercado imobiliário, não diretamente você compra um imóvel ou você diretamente também faz dívida ou compra dívida de alguém, mas sim compra, por exemplo, uma LCI, um CRI ou até mesmo um espaço alugado de um shopping, de um galpão logístico e de outros imóveis também, como salas corporativas. É basicamente isso que investir em fundos imobiliários te possibilita. Além de receber rendimentos isentos, você pode ganhar também, por exemplo, com a variação do preço da cota. Você pode comprar uma cota agora a um preço, daqui a algum tempo essa cota consequentemente pode valer o dobro do seu preço, Também pode acontecer aquela questão de perder. A diferença de fundos imobiliários em questão de volatilidade, de perca ou ganho de valor é que nas ações, por exemplo, você tem essa velocidade de ganho ou perca um pouco mais agressiva, Por isso que isso é um perfil considerado arrojado de investimento para quem gosta de investir em ações. Enquanto você investe em ações, tem a possibilidade de você receber dividendos, porém não são mensais. São pouquíssimas empresas, dá para contar nos dedos as empresas que pagam rendimentos mensais. São praticamente 3 bancos. Você provavelmente até deve conhecer algum deles. E o restante das empresas pagam em um determinado período, muitas vezes anual, trimestral, semestral, ou nem pagam rendimento de forma alguma, nenhum tipo de dividendo, que são lucros ali vindo da empresa. A empresa decide não pagar dividendo, por exemplo, pode pensar em reinvestir os seus lucros para crescimento da empresa. Um exemplo disso, o Nubank. O Nubank é uma empresa que tem capital aberto, tem as ações negociadas na Bolsa de Valores americana e o banco vem apresentando bons resultados, Resultados até bem otimistas e tem uma perspectiva muito grande de crescimento. E o que seus CEOs, criadores e fundadores ali já falaram aqui, o banco está focado em crescer, em expandir primeiramente, E lá na frente para pagar dividendos. Então é um exemplo do que acontece em ações e fundos imobiliários, é quando você quer algo mais, digamos assim, tranquilo, se comparado com as ações, Não talvez tranquilo, mas algo que tenha menos volatilidade, que não tem tanta oscilação, O seu preço também não vai ter um alto potencial de ganho, mas é um investimento, digamos assim, ok, Nem um agressivo demais também, nem um investimento ruim. É o intermediário entre a renda fixa e a renda variável. É basicamente isso que fundos imobiliários permite você ter disponível na hora de investir. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês, te dar um exemplo bem prático de quanto, consequentemente, você pode receber e como também, de acordo com o fundo imobiliário que você investe, está diretamente relacionado, ao quanto você precisa investir ou não, de acordo com aquilo que você investe. Vamos direto para o computador que fica muito mais fácil de explicar de lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar aqui um fundo imobiliário mais barato, depois nós partimos para um fundo imobiliário um pouco mais caro. Eu vou pesquisar primeiro o MXRF11, um fundo imobiliário que praticamente todo investidor da Bolsa de Valores brasileira conhece, É o fundo imobiliário que tem mais cotistas, é o número 1 em quantidade de investidores. Então tem mais de 1 milhão de pessoas que investem em cotas de MXRF11.
E uma coisa interessante é o seu preço, né? Hoje ele custa R$10,31, já teve sua cotação ali próxima de R$11, até acima de R$11, mas ainda está um pouquinho caro, o seu preço ali justo é abaixo de 10, né? E os seus dividendos aqui que ele pagou no último mês foram de 12,7%. Uma coisa que é bem interessante é em relação aos seus rendimentos, né? Como eu falei, o fundo imobiliário tem um valor patrimonial de R$ 9,70. O PVP é alto, né? Eu não compraria agora em questão do seu valor patrimonial. Quanto ele estiver mais próximo de 9,70, melhor. Eu compro ele descontado. Senão eu procuro outra opção que tenha um preço baixo, né? Para que eu possa investir ali com apenas R$10, um pouco mais de R$10. Mas vamos analisar o seguinte, né? O último rendimento que o MXRF11 pagou, referente a abril, foi de 0,95, já livre de qualquer tipo de tributação. Então você teve um rendimento de 0,95 ao mês, livre de imposto. E isso aqui não é todo investimento de renda fixa que está pagando hoje, né? Se formos analisar o CDB hoje, que está rendendo 100% do CDI, ele está pagando menos, descontando o imposto, do que o MXRF11, visto que o CDI hoje é algo ali próximo de 10,4%, né? O que daria algo próximo de 0,8% já bruto, sem considerar o desconto do imposto no mês. E aí daria até menos que isso, né? Daria 0,76, 0,77 no mês líquido de imposto. Aqui você tem esse rendimento, uma média desse rendimento mantida todos os meses. O fundo imobiliário mantém consistência nos últimos 12 meses, pagando sempre 10 centavos por cota, às vezes paga 11, já chegou a pagar muito mais que isso, né? Mas geralmente ele se mantém estável nos últimos 12 meses, no último ano, sempre pagando 10 centavos. E aí um macete bem simples que eu vou mostrar para você é como você calcula o quanto você precisa investir em um fundo imobiliário ou em qualquer outro investimento com base na rentabilidade que ele vem pagando, né? Que ele vem trazendo de retorno. Aqui o MXRF11 pagou 0,95 ao mês. Se o meu objetivo, por exemplo, é receber R$600, eu faço uma conta inversa da multiplicação, que seria um cálculo normal, né, para saber quanto que isso me renderia, e descubro quanto que eu precisaria no mínimo ter investido nesse fundo imobiliário. Vou te dar um exemplo. Nosso objetivo, digamos que seria receber R$600 investindo em MXRF11, um fundo imobiliário de base 10. Vamos dividir pela média do seu retorno, que é 0,95 ao mês, e vamos chegar neste valor aqui. R$ 63.157,89 é o mínimo que eu precisaria ter aplicado em cotas de MXRF11, né? E quantas cotas que aproximadamente isso me traria? Quantas cotas eu teria que comprar com R$63 mil? Eu divido pelo seu preço de cotação base, né? Que é de 10,43. Então eu precisaria aqui de pelo menos 6.055 cotas de MXRF11 para ter esse retorno de R$600 todos os meses. Se eu pegar essa quantidade de cotas de 6.055 e multiplicar pelo rendimento, que é de 10 centavos, eu chego no valor dos meus rendimentos, né? Então está até um pouquinho acima de R$600. Fora que eu tenho aquela questão de ter uma valorização das cotas, porque como eu falei, hoje ele custa R$10,31. Pode-se perceber que lá na data de divulgação dos dividendos ele estava sendo negociado a R$10,43, ou seja, ele já se barateou praticamente 12 centavos do seu valor, do seu preço de negociação de antes. E aí é onde você consegue comprar o fundo imobiliário com desconto. Mesmo assim ele está caro, né? Para poder ele estar mais acessível aí a um preço de compra, tem que estar sendo negociado pelo menos a R$10,10, R$10,05 ou até mesmo muito abaixo de R$10. Quanto mais próximo do valor patrimonial que ele estiver, assim como qualquer outro fundo imobiliário, melhor. Esse é o primeiro exemplo de um fundo imobiliário de papel, né, que tem o seu foco em trazer rendimentos e gerar rendimentos de títulos CRI e LCI. E também tem os fundos imobiliários do tipo tijolo, que o investimento é diretamente em imóveis, né, imóveis físicos mesmo. Vamos pegar um exemplo de um fundo imobiliário que é o XPLG11, que é um fundo imobiliário do tipo logístico. O seu preço já é um pouco mais elevado, custa aqui R$ 104,30. Seus rendimentos aqui são bem menores do que um fundo imobiliário do tipo papel, como que eu mostrei agora há pouco, o MXRF11, mas também paga dividendos mensais. A longo prazo, esses fundos imobiliários de tijolo tendem a ter um retorno mais mantido, né, dentro da média. Outros fundos imobiliários que têm o patrimônio todo alocado em títulos de papel, consequentemente,
sofrem influência do CDI, da taxa Selic, né? Se a taxa Selic cai, os rendimentos vão sofrer influência diretamente. Se a taxa Selic sobe, os rendimentos também, consequentemente, sofrem influência de forma positiva. Então, são coisas que você deve levar em consideração. Mas o rendimento também ele vai muito baseado naquilo que você investe. Se eu investir o meu patrimônio todo em título de papel, consequentemente eu vou precisar investir menos dinheiro. Mas eu tenho que levar em consideração que o meu risco pode ser maior, né? Porque se eu tenho maior rentabilidade, essa rentabilidade ela é frágil, porque geralmente títulos, de forma geral, que trazem maior rentabilidade, tem uma oscilação muito mais agressiva, né? Tem um risco muito maior. Um exemplo disso, criptomoedas. Tem criptomoedas que se valorizam em um mês 20, 30, 40% e praticamente derrete e chega praticamente a perder toda essa valorização no mês subsequente. Isso é um exemplo de uma oscilação muito agressiva e uma variação muito agressiva que você pode ter investindo nesse tipo de investimento, porque é um perfil extremamente agressivo de investimento. Aqui você tem algo mais dentro da média, oscila 4% às vezes, dentro de um mês, ou até menos que isso, 1 a 2%, depois volta, fica no 0 a 0, sofre uma variação positiva de uns 3, 4%, então sempre se mantém mais instável, né? Fundos imobiliários têm esse perfil de ser aquele que fica mais estabilizado e não apresenta tanta oscilação assim. Vamos fazer o mesmo cálculo aqui utilizando o XPLG, vamos ver quanto foram os seus rendimentos pagos no último mês. Então, o rendimento aqui do XPLG 11, que é um fundo imobiliário do tipo logístico, né? Podemos até ir aqui no seu portfólio e vamos ver que a composição do seu portfólio são imóveis espalhados por várias regiões, vários estados do Brasil. E, consequentemente, quando os rendimentos são gerados, são através dos aluguéis desses espaços aqui para algumas empresas. Um exemplo de alguma empresa, aqui o CD da Renner, né, que é o espaço alocado do supermercado Dia, outros espaços do Cajamar, o CD da Unilever, que é aquela empresa de produtos de limpeza, diversos outros produtos também do mesmo segmento. Aqui são exemplos de alguns inquilinos que esse fundo imobiliário possui, que é o XPLG 11. Mas voltando aqui para os seus rendimentos, né? Vamos falar um pouco dos rendimentos, do quanto foi pago no último mês, que foi um total de 0,7429. E aí aqui sim, esse rendimento está bem próximo do que alguns investimentos de renda fixa vão pagar nos próximos meses. E aqui, com base nesse rendimento, dá para ter uma presunção de pelo menos quanto nós precisamos investir para receber R$600 investindo nesse tipo de fundo imobiliário. Podemos fazer a mesma conta que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Vou pegar o valor que eu desejo receber, vou dividir pela média da rentabilidade e eu vou chegar no valor que eu preciso ter. Aqui eu já preciso de R$81 mil. Se no outro eu precisava de 63 mil, aqui eu já preciso de R$81 mil. E aí vocês notam a diferença, né? Por quê? Porque está atrelado diretamente ao retorno que esse fundo imobiliário pode me pagar mensalmente. Quanto menor for a rentabilidade, maior vai ser o valor que eu preciso investir. Quanto maior for a rentabilidade, menor vai ser o valor que eu preciso investir. E aí é algo que você precisa se atentar. Com base no preço de cotação de R$105, né, R$81 mil era o suficiente para comprar 772 cotas. Pegando esse valor de 772 cotas e multiplicando pelo rendimento de 7,8, chegaríamos a R$602,16 em rendimentos pagos mensalmente. Eu mostrei dois exemplos diferentes distintos de fundos imobiliários e de como o seu rendimento pode se comportar. Mas o que é interessante que você leve em consideração na hora de investir e montar sua carteira de investimento? Jamais compre só fundos imobiliários de papel visando uma rentabilidade elevada, né? Só pensando na rentabilidade, porque isso pode te trazer e representar um risco muito grande para o teu patrimônio. Mas também eu não preciso comprar só fundos imobiliários de tijolo, de galpão logístico, por exemplo, e ter uma rentabilidade inferior e está perdendo a oportunidade também de ter uma rentabilidade que está sempre ali dentro do que os índices financeiros e econômicos podem trazer de retorno, taxa Selic e CDI. Então é sempre bom você levar em consideração essas duas informações e perspectivas para que você tenha assim uma boa rentabilidade. E claro, investir em fundos imobiliários de qualidade e fazer uma mescla e uma boa diversificação da sua carteira de investimento. Não compre só um segmento. Invista em fundos imobiliários de papel, em fundos imobiliários de tijolo, principalmente logístico, em fundos imobiliários de shopping. Compre fundos imobiliários que investem em outros fundos, né, que são os fundos de fundos, também conhecidos como FOFs. Existe uma gama muito grande de fundos imobiliários
e com boas oportunidades para você diversificar sua carteira. Melhor do que eu querer visar ter um alto retorno e tomar um prejuízo, ou deixar de ganhar também com a questão de investir em um título que tem uma rentabilidade muito baixa, é buscar sempre manter o equilíbrio. Devagar se vai ao longe também. É esse tipo de mensagem que eu quero deixar para vocês no vídeo de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.